Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Enviai-nos Senhor, o vosso e Espírito, tudo será e criado, tudo será e criado, renovareis a e face da renovareis terra. a face da terra. Oremos. Ó Oremos, Deus, tu ó enches os Deus, corações envie os dos vossos corações dos fiéis vossos com a fiéis com a luz luz do do Espírito Espírito Santo. Santo, Fazei que fazendo apreciemos crescer retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Pedro de Alcântara, Rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Leandro, você podia fazer uma breve apresentação sua, o pessoal que está entrando aí, que não te conhece. Claro. Bom, então, meu nome é Leandro, eu tenho 21 anos, sou servidor público, trabalho no Tribunal de Justiça. ah, Atualmente estou residindo no interior de Minas, quase divisa com o Rio de Janeiro. Ah, Morava em Belo Horizonte, né? E junto com o Lucas, eu ainda faço parte, mas fazia presencialmente, né? Do Instituto São Pedro de Alcântara, que é o Instituto de Belo Horizonte filiado à Liga Cristo Rei, que é uma organização, uma associação de institutos católicos que tem como finalidade propagar essencialmente a doutrina de Cristo Rei, né? A ordenação da realidade temporal, da política, dos estados, dos governos, da cultura, das famílias, a Cristo Rei, né? Ou seja, a doutrina da igreja e a própria cristandade, né? Eu atualmente, além de fazer parte deste instituto, também, bom, minha vida acadêmica, digamos assim, faço parte do grupo de pesquisa sobre o José Pedro Galvão de Souza, foi um grande jus filósofo, né? Foi catedrático da PUC Minas no século passado. Ó, PUC Minas, perdão, PUC Minas é onde eu estudo. Foi catedrático da PUC São Paulo no século passado. Ele deu muitas aulas de filosofia do direito, história do direito, sobre política, deixou muitas obras escritas, foi um grande católico, um grande defensor da fé. Então, nós temos esse grupo de estudos aí. O Lucas também participa, né, lá na PUC Minas. E na PUC também eu faço curso de Direito, né? Vou formar, se Deus quiser, ou no ano que vem ou no mais tardar no outro, né? Ah, Bom, basicamente é isso, né? Minha apresentação não tem muito currículo, não. Bom, então, o convite, né, para quem está chegando agora aí, foi para que ele falasse sobre direito natural. Leandro, eu vou te deixar bem à vontade mesmo para você conduzir aí da forma como você preparou. Fique à vontade. Tá bem. Eu dividi a palestra, inclusive cheguei a mandar para o Lucas, né? Bom, antes de eu começar, eu queria dizer que você pode ficar bem à vontade, tá? Eu vou apresentando e qualquer questionamento, qualquer indagação, faça que é bom para nós mantermos a conversa aqui, né? Que Tá o bom da certo. live é isso, que a gente pode fazer como uma conversa, né? Mas então eu dividi a minha apresentação em 4 partes, né? Antes de mais nada, a primeira parte, eu vou falar sobre o que é o direito natural, né? Porque antes de nós falarmos a respeito de algo, darmos, vamos dizer, os efeitos de algo, as propriedades de algo, a doutrina sobre algo, a primeira coisa é definir algo, né? Definir este algo que nós estamos falando. Senão, eu vou falar, e as pessoas, ao fim e ao cabo, não vão saber do que se trata. Bom, ah, eu vou me arvorar aqui, vou me aproveitar do livro que desde já eu indico a todos que se interessam pelo tema, do mesmo José Pedro Galvão de Souza,
que eu disse que nós fazemos parte do seu grupo de pesquisa, né? Cujo título é Direito Natural, Direito Positivo e Estado de Direito, tá? É um livrinho de 150 páginas. É possível achar PDF dele na internet, mas uma editora, cujo nome me escapa, mas é fácil de encontrar na internet, está editando os seus livros. Então, aqueles que têm interesse, aqueles que são da área do direito ou que têm interesse em estudar um pouco sobre o direito, recomendo muito procurar as obras do José Pedro Galvão de Souza, tá? Bom, na página 9 do seu livro, José Pedro vai falar assim: é a lei que estabelece o que é justo e determina os direitos subjetivos. Mas as leis não podem ser elaboradas arbitrariamente pelo legislador, né? Vejam, o legislador, né, os vereadores, os deputados, os senadores, o pessoal que cria lei, essa gente não pode editar uma lei simplesmente partindo de sua vontade, né? Quer dizer, é claro que eles fazem isso, mas esta não é a verdadeira doutrina, não se fundamenta na verdadeira filosofia do direito e é uma própria negação do direito natural, né? Na verdade, toda lei, nós veremos mais para frente, toda lei digna desse nome tem que ter como fundamento primeiro o direito natural, né? Então, voltando, as leis não podem ser elaboradas arbitrariamente pelo legislador. Há uma justiça anterior e superior à lei escrita. Há direitos que precedem a feitura das normas estatuídas pelo poder social competente. Essa justiça e esses direitos, que não dependem das prescrições da ordem jurídica positiva, fundamentam-se na lei natural. Ou então são a própria lei natural, né? Bom, então, dito isto, nós podemos aqui fazer uma aproximação sobre o que seria o direito natural. O direito natural, então, seria aquele princípio ou aquela verdade que está acima do legislador, acima das leis criadas, das leis positivas que estão nas normas, que estão no nosso Código Civil, na nossa Constituição, né? E que dá o próprio fundamento metafísico, ou seja, o fundamento no ser das coisas, o fundamento objetivo, para que o direito aplicado no nosso cotidiano seja tido como legítimo, né? Um direito que não tenha como base normas, vamos dizer assim, ontologicamente superiores, ou melhor, que não tenha como base o mesmo direito natural, não são propriamente leis justas, mas antes meros produtos da vontade humana, como, por exemplo, um pai de família pode, num determinado dia, acordar, né, e, se esquecendo de tudo que ele construiu com sua família, ele pode bater na sua esposa e traí-la, né? Bom, isto que ele faz é um mero produto de sua vontade, né? Ele teve vontade de agredi-la, de traí-la, né? E ele o fez. Isto não implica que este ato esteja fundamentado, vamos dizer, no bem ou na verdade. É um mero pecado que ele cometeu. Da mesma forma, o legislador, se quer realizar normas justas, precisa se apoiar no direito natural, né? O pai de família, no caso, teria que se apoiar, por exemplo, no quarto mandamento, que o ensina a ser um bom pai, ou na doutrina da igreja sobre o matrimônio, precisa se apoiar sobre algo ontologicamente superior à mera vontade dele, ao mero produto do seu capricho, né? Então, sendo a lei natural um princípio superior, né, que fundamenta a ordem jurídica existente, que fundamenta as leis estatuídas num determinado país, no Brasil, nos outros países, nós temos que estudar alguns atributos desta lei, né? Bom, esta lei ela está acima das leis positivas, como eu já disse. Então, isso implica que ela seja universal. O que quer dizer isso? Universal. Ela é unum versus muitos, né? Um para muitos. Uma para muitos. Universal. Então, ela é a mesma
e está em vigor para todos os povos, né, durante todos os tempos. Ela é universal. E por isso mesmo está acima de toda e qualquer ordem jurídica. Um outro atributo desta lei, ela é imutável, né? Na verdade, todo universal é imutável, justamente porque é universal, é imutável, mas nós temos que dizer que a lei natural, ela não só não é produto do legislador humano, como se o legislador humano simplesmente em um determinado momento tiver a vontade de negligenciá-la, a lei natural continuará existindo, né? Não depende que determinado poder a reconheça. Nós veremos para frente que é bom e muito útil para a sociedade que os estados reconheçam a lei natural, porque é como um dever de caridade, uma obrigação para com seus súditos que os seus governantes reconheçam que existe uma lei criada por Deus mesmo, que faz parte da realidade das coisas, que normatiza o agir social, né? Mas se não reconhecer, ela continua válida, porque é algo natural. E sendo algo natural, nós temos que agora entender um pouco isso, né? Porque veja, a gente fala muito direito natural, lei natural. Mas o que nós queremos dizer por natural? Né? Por exemplo, muitas pessoas falam, né? É natural a poligamia, né? Que nós vemos lá, nós vemos cachorros que praticam a poligamia. Portanto, mutatis mutandis, e a maioria desses são evolucionistas, né? Mutatis mutandis, como o homem é uma mera evolução do reino animal, bruto, né? É natural também a ele a poligamia. Bom, onde que está o erro aí? O erro está em considerar natural como meramente algo possível no campo físico, né? As pessoas consideram natural como algo que não contraria as leis físicas, mas não é este o nosso conceito de natureza, né? Claro que a poligamia não contraria as leis físicas, né? As pessoas podem praticar poligamia e vai continuar as leis da natureza, entendida como leis físicas, continuarão existindo. Mas não é este o nosso conceito de natureza. Não é este o conceito de natureza que está implicado na lei natural. O conceito de natureza, para nós aqui, é aquilo que, natural é aquilo que convém a determinado ente, né, segundo o seu ser. Agora vamos dizer, segmentar esta frase para nós entendermos, né? Natural é algo que convém a um ente, no caso, vamos particularizar a nossa análise para o ente humano. A lei natural, ela só é dirigida ao homem, tá? E aos anjos, né? Que convém ao ente, no caso, o ente humano, segundo o seu ser. Bom, o que é o ente humano? O que é o homem? O homem é um animal racional, né? Ao contrário dos animais brutos, o homem ele possui uma potência na sua alma que se chama razão, né? E o que essa razão dá ao homem? Dá ao homem a capacidade de conhecer a verdade das coisas, o ser das coisas, né? Os animais, eles simplesmente se movem segundo o instinto. Se você desfere num animal um golpe, ainda que seja para salvá-lo de uma emboscada, provavelmente ele vai te atacar, né? Ele não vai te agradecer por ter salvado da emboscada, né? Por quê? Porque o animal está adstrito aos seus sentidos. Já os homens, eles possuem a capacidade de discernir a verdade e o bem, né? O homem sabe, por exemplo, que nesse caso, a pessoa que tivesse lhe desferido um golpe teria lhe salvado a vida, talvez, e ele conseguiria compreender que isto foi um bem
que outra pessoa lhe fez, ainda que lhe tenha doído, porque às vezes foi necessário ali efetivamente fazer um movimento brusco ali com a pessoa para tirá-la de uma emboscada ou de um precipício, tá certo? E provavelmente esse homem seria eternamente grato a esse outro homem que lhe salvou a vida. Bem, este atributo, né, este atributo da natureza humana constitui sua essência humana, que é a razão. Então, sabendo que o ser humano é racional, na nossa definição de natural, né? Aquilo que convém a um ente segundo o seu ser. Nós temos então que dizer que só convém ao homem, né, enquanto natural, aquilo que seja racional, certo? Que esteja de acordo com a sua razão. Algo que seja irracional não lhe é natural, no sentido que nós estamos colocando aqui, né? Então, um marido que bate na sua esposa, apesar de fazer isso seguindo os seus impulsos violentos, nós poderíamos dizer que são naturais, né? No sentido correto de natureza, estrito de natureza, nós estamos dizendo aqui, isto foi um ato não natural. Por quê? Porque contraria a razão. A razão nos diz que numa família tem de haver concórdia para o bem da prole e para o bem da sociedade e dos próprios esposos. Então, o marido que agride sua esposa, ele está sendo irracional e, portanto, cometendo um ato antinatural, né? Fincadas essas balizas e compreendido que o que é natural ao homem é o que está conforme a sua razão, nós podemos, então, compreender um pouco melhor o que nós queremos dizer com lei natural, né? Lei natural, portanto, rege os atos humanos em vista de algo racional, tá? De algo racional. Daí que os justos filósofos romanos, gregos, filósofos gregos também, cunharam um termo, né? Eles falam que a lei natural ela é nature congrues. Nature congrues. Nature congrues quer dizer congruente com a natureza, conforme a natureza, né? E eles vão dizer ainda que por isso mesmo a lei natural ela é conforme a reta razão, né? A reta razão. O que é a reta razão? É essa mesma razão que nós estamos vendo, mas agora ordenada de maneira reta, ou seja, ela efetivamente conhece as coisas tais como elas são, né? Porque a razão pode ser errônea também, né? Quando nós pensamos que conhecemos algo, mas o nosso pensamento não corresponde à realidade, então nós temos uma razão errônea, né? Mas a lei natural é conforme a reta razão, né? Bom, avançando um pouquinho, compreendido um pouco a respeito do conceito, né? Aqui eu dei um conceito amplo, tá? De lei natural. Nós podemos até especificar mais, né? A escolástica, com Santo Tomás, ela vai... vamos colocar aqui, né? Desculpem minha desordem, né? Mas vamos dizer uma coisa aqui. A lei natural, ela foi estudada e foi admitida pelos grandes filósofos gregos e pelos grandes filósofos, jurisconsultos romanos, né? É um conceito que decorre dos grandes pensadores da humanidade. Justamente porque eles souberam bem pensar o homem, eles não escaparam do seu pensamento, não deixaram que do seu pensamento escapasse esse conceito, lei natural, né? Estava lá presente. Mas, no decorrer dos séculos, a igreja, como que tomando aquilo de bom que havia no paganismo, na sua filosofia, nas suas ciências humanas, vai desenvolver, por meio de seus doutores, cujo ápice é Santo Tomás de Aquino, este conceito de lei natural. De modo que, com a escolástica, no século XIII, Santo Tomás vai cunhar, vai dar uma definição que é cabal da lei natural, né? A definição cabal, não dá para melhorar. Ele vai falar que a lei natural é a participação na lei eterna por parte do homem, né? É a participação que o homem tem na lei eterna, tá certo? Esse é o conceito de lei natural escolástico, o mais correto.
E basicamente, apenas para explicar um pouco, a lei eterna é aquela lei que rege todo o universo, né? É aquela lei que é como um instrumento da providência divina, segundo a qual foram feitas e são sustentadas no ser todas as coisas que existem, né? As coisas só permanecem como são, né? Esta internet, esse celular, o meu computador, os prédios, tudo, só permanece do jeito que é, porque Deus mantém tudo isso no seu ser, aplicando uma lei, né? E esta lei não se contraria a si mesma, ela permanece a mesma. Por isso que, inclusive, nós podemos ter ciência das coisas. Nós só podemos conhecer as coisas porque elas são estáveis. Se as coisas estivessem sempre mudando o tempo inteiro, uma hora o prédio fosse casa, outra hora a casa fosse bicicleta, a outra hora a montanha fosse uma planície, etc, etc. Nós nunca conseguiríamos saber onde estão as coisas, como elas são, né, o que elas são, né? Então a lei eterna é isso, é a norma suprema que rege tudo. Ora, os animais também participam desta lei, tá certo? Os animais e os vegetais participam, só que de uma maneira diferente, né, em relação aos homens. Os animais e os vegetais participam desta lei, em latim, per modum passiones, né? Ou seja, segundo a sua padecibilidade, segundo o padecer. O que quer dizer isso? Eles estão sujeitos a tudo que Deus instituiu, tão somente como entes passivos, né? Um vegetal, ele vai seguir o seu rumo natural e ele não tem poder para livremente contrariar aquilo que lhe foi determinado. Nós sabemos que se plantarmos determinadas plantas e vegetais em épocas do ano e colhermos em outra, nós teremos normalmente o mesmo resultado. E os vegetais e as plantas, pelo menos eu nunca vi elas se contrariarem as próprias estações do ano, certo? Não contrariam. Os animais, da mesma forma, participam da lei eterna per modum passiones, da mesma forma. Por quê? Porque os animais, ainda que tenham um conhecimento sensitivo, né, o cachorro, quando alguém lhe desfere um golpe, sabe que está padecendo uma ação de outrem e ele foge desta ação. Mas ele não é capaz de não fugir desta ação também, né? Ele não é capaz de permanecer impassível. Por quê? Porque ele tem um conhecimento meramente sensitivo. Se o sentido do cachorro afirma que ele está sofrendo uma dor, ele vai agir de determinada forma, seja reagindo, seja fugindo. Os homens não. Os homens, eles podem sofrer algo em seus sentidos, mas com sua razão e com sua vontade, se determinar a agir de uma maneira que contrarie o influxo do sentido. Nós podemos, por exemplo, e o exemplo máximo é Cristo na cruz, né? Cristo sofria ali a máxima dor, a máxima agonia na cruz, e era Deus, poderia simplesmente matar todos aqueles com um mero pensamento, todos aqueles que lhe estavam crucificando, poderia fazer com que aqueles não existissem mais, se ele quisesse. Mas ele optou por sofrer por nós na cruz, claro, com seu desígnio salvífico. Mas, então, os homens, eles podem livremente contrariar os seus sentidos. Daí que o homem participe da lei eterna de uma maneira dupla, né? Diferente dos outros entes vivos, que são per modum actionis e per modum cognitionis, né? O que quer dizer isso? Per modum cognitionis, o homem conhece a lei natural racionalmente. O homem é capaz de dizer e de conhecer aquilo que foi instituído por Deus para o bem de sua natureza. Como nós dissemos, o bem do homem é aquilo que é racional. Portanto, no seu agir cotidiano, o homem deve procurar aquilo que é conforme a sua natureza de ente racional. Deve fazer o bem, né? O bem para o homem é aquilo que aperfeiçoa a sua natureza, né? Nós vamos ainda desdobrar um pouco esses conceitos que parecem um pouco complicados, né? Mas o homem, então, pode conhecer. Nós sabemos, por exemplo, que nós devemos fazer o bem e evitar o mal. Todo mundo sabe.
né? Pergunte isso para um pagão, para qualquer pessoa, ainda que ela tenha um conceito errado de bem ou um conceito errado de mal, ela sabe que tem que fazer o bem e evitar o mal. Isso é algo que decorre do seu próprio apetite volitivo, da nossa vontade, né? Quando nós nos ordenamos a algo, nós o fazemos porque este algo tem razão de bem, né? Ninguém faz algo achando que está fazendo mal. Mesmo suicida, quando se mata pensando que está fazendo bem, ainda que seja um mal. Então, nós somos criados assim. Está no ser do homem conhecer algo e se dirigir a este algo sob a razão de bem. Sob a razão de bem. Ou seja, o homem pensa que está se aperfeiçoando e aperfeiçoando a sua natureza quando se dirige a algo, quando toma determinadas atitudes e age de determinada forma. Bem, então ele pode conhecer a lei eleitoral per modum cognitionis e também per modum actionis, que nada mais é do que uma decorrência da per modum cognitionis. O homem age livremente em vista de um fim quando conhece esse fim, né? Quando nós sabemos, por exemplo, que devemos honrar pai e mãe, nós temos diante de nós a escolha de livremente honrar os nossos pais e nossas mães ou de desonrá-los, né? Portanto, nós podemos conhecer a lei natural e livremente nos inclinar a ela ou não, ao contrário dos animais e dos vegetais, que necessariamente seguirão a lei eterna per modum passionis, segundo a sua paixão por padecibilidade, sem terem liberdade de contrariarem esta lei que Deus instituiu. Tá bem? Esta é a diferença. Então, isso tudo para dizer, né, que a lei natural, então, é a participação do homem na lei eterna. E o homem participa com as suas potências de sua alma, que são a inteligência e a vontade, né? Alguma dúvida? Quando você fala que o direito positivo, ele tem que estar, vamos dizer, submisso ao direito natural, é como se a gente falasse que o poder temporal tem que estar submisso ao poder espiritual, seria assim? Tem algo relacionado ou não? Veja, quando nós dizemos submissão do poder temporal ao poder espiritual, nós nos estamos referindo a algo mais amplo, né? Porque a submissão do poder temporal ao espiritual implica, antes de tudo, que os governantes se submetam ao Papa, certo? Como o seu líder, né? Não líder político, mas líder espiritual. E implica também que a religião católica seja a religião oficial do Estado, ou seja, privilegiada em detrimento das outras. E esta é uma ordenação do poder temporal ao poder espiritual. E naquelas horas em que o poder temporal, ou seja, os governantes, determinarem algo que seja contrário à lei natural e à lei da igreja, o Papa ou os bispos poderiam admoestá-lo. E o súdito, né, no caso o governante, ele deveria anuir. Essa seria uma ordenação do poder temporal, uma ordenação de toda a política, de todas as instituições, inclusive dos que fazem parte da política, ou seja, os políticos. Então é algo muito maior do que sujeitar o direito positivo ao direito natural. Sim, na verdade, os próprios, desde a mais tenra, desde a mais antiga civilização, o direito positivo esteve submetido ao direito natural sob certo aspecto, né? A lei de Talião, por exemplo, foi a primeira lei escrita, né? Pessoas costumam colocar a lei de Talião como a primeira lei escrita, a lei positiva, né? Para aqueles que não sabem, lei positiva é aquela lei que está escrita, é aquela lei que o governante ou legislador disseram que deve ser cumprida e ou a escreveram ou ditaram para as outras pessoas de alguma maneira. Falaram, essa lei aqui na nossa região tem que ser cumprida dessa maneira. Isso é lei positiva. Mas desde a lei de Talião havia uma submissão à lei natural, né? De alguma maneira, em algum sentido. Porque a lei natural ela é o fundamento metafísico, é o fundamento que está acima da natureza de toda e qualquer lei. Toda e qualquer lei só é lei enquanto se ordena a lei natural de algum aspecto, né? Ou diretamente, quando
se limita a reconhecer a existência da lei natural, né? Por exemplo, quando uma lei diz que matar é crime, ela está meramente reconhecendo um direito natural à vida, tá certo? Então, ela está se ordenando diretamente à lei natural. Agora, a senhorita é da área do direito? Eu sou formada em direito, Pois é. mas eu não atuo. Eu sou professora de matemática. Ah, sim. Então, a senhora deve saber que a citação deve ser feita no prazo de 15 dias, né? Para Uhum. responder a citação é 15 dias, né? Contestação. O réu tem 15 dias para contestar depois de ser citado. Bem, isto é algo indiferente, né? O legislador poderia ter dito 20 dias, 30 dias, 80 dias, 5 dias. Isso depende. Isto não é algo que a lei se pronunciou. O prazo para responder à citação não é algo que foi determinado pela natureza das coisas. A lei natural não se pronunciou sobre isso. Mas o direito positivo, ao positivar que a citação deve ser feita num prazo de 15 dias, se ordena de maneira indireta, mas ainda assim essencial, a lei natural. Por quê? Porque a lei natural, ela, como é conforme a razão humana, e como a razão humana nos diz que se faz necessário aos homens um Estado, um poder temporal que dite normas para o bem comum, sob pena de haver anarquia, né? Aquele governo que diz que a citação deve ser feita no prazo de 15 dias está agindo conforme o seu direito e dever de governante, ou seja, está agindo segundo a razão. Então, esta lei, ainda que indiferente por si a lei natural, ela decorre da própria natureza do homem. O homem precisa, para viver em sociedade, de leis positivas, né? Então, ela não contraria a lei natural. Portanto, ela é lei, válida e deve ser seguida. Imagine se o prazo de citação fosse ao vitre do réu, né? A lei falasse assim, não, incumbe ao réu determinar o prazo para a contestação. Então, ele nunca ia contestar, porque ele ia falar, não, 100 dias, 1 ano, 5 anos, né? Então, é necessário haver um prazo. Isto é conforme a razão, né? Bom, dito isso, nós vamos agora ir para um plano mais prático, né? Mais prático, eu digo assim, menos universal, certo? Que a gente está muito no plano de pensar a respeito do bem, a respeito da finalidade, da razão, etc. Agora nós vamos estudar um pouco a respeito dos preceitos da lei natural, tá certo? E de seus graus de universalidade e de cognoscibilidade, ou seja, como estes preceitos são conhecidos. Bem, quando um menino faz 7 anos de idade, mais ou menos, ele passa a ser capaz de dizer que algo, né, ou seja, um ente, não é outro ente sobre o mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Né? Ou seja, ele pode falar que, por exemplo, uma mesa não é uma cadeira. Claro que desde antes ele é capaz de dizer isso, mas a partir dos 7 anos ele é capaz de aplicar esse princípio de não contradição, ou seja, de falar que as coisas são elas mesmas e não podem ser outras coisas ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, sob pena de deixar de ser o que elas são. Né? Isto ele alcança plenamente aos 7 anos. Trata-se do princípio de não contradição. Isso qualquer pessoa percebe. Nós sabemos que as coisas são elas e não são outras. Né? Parece óbvio, mas é necessário. Por quê? Porque este mesmo princípio de não contradição, que diz respeito à nossa inteligência, né? Aplicado à razão prática do homem, torna-se o preceito primeiro da lei natural. Né? Ou seja, quando o homem começa a pensar e a ordenar os seus atos voluntariamente, a partir dos 7 anos de idade, ele começa a perceber que ele tem que fazer o bem e evitar o mal. Né? Ele começa a ver que ele tem que fazer algo que seja bom e algo que seja mal. Isto aí é o primeiro princípio da lei natural, o princípio generalíssimo
e que é conhecido por todos, todos, até mesmo o mais bárbaro dos homens sabe que ele tem que fazer o bem e evitar o mal. Ainda que ele não o expresse com palavras, mas é algo que ele não pode negar, né? Se ele nega, se alguém fala, não, eu vou fazer o mal, né? Bom, você pode ter isso como um princípio de vida, mas continua escrito na sua natureza algo essencial, né? A sua vontade, a potência de sua alma vai sempre buscar algo que tenha razão de bem. Ainda que você seja um louco e pense que o seu bem é fazer o mal, né? Mas o primeiro princípio continua lá, tá certo? E é necessário dizer também que este bem não é qualquer bem, né? Não é qualquer bem, é o bem honesto, né? O bem honesto. É o bem apetecível por si. O que é isso? É aquele bem que nós devemos buscar porque ele é bom, que ele é, vamos dizer, louvável em si mesmo, independentemente de sua utilidade ou de sua deleite. Não, independente de ser útil ou de ser deleitável, tá certo? Um exemplo. Eu tenho que, usando o mesmo exemplo de honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe é bom em si, é apetecível em si, independentemente de me ser útil ou de me ser agradável, tá certo? Às vezes, honrar o meu pai e minha mãe vai ser muito desagradável, porque, às vezes, é um pai e a mãe muito difíceis, tá certo? Ou então não vai ser útil, no sentido material, por exemplo. Honrar o meu pai e minha mãe não vai me trazer nada, às vezes vai me trazer até uma contra-utilidade, digamos assim, que eu vou ter mais trabalho, tá certo? Vou ter que me desdobrar para fazer o bem para eles. No entanto, honrar pai e mãe é um bem apetecível em si. Cumpre ao homem, cumpre a todos nós, na verdade, que somos feridos pelo pecado original, fazer com que os bens apetecíveis por si nos sejam também úteis e deleitáveis, como pela moção da graça, certo? O bem apetecível em si, que nada mais é do que a vontade de Deus, certo? Para a nossa vida, ela se nos torna apetecível e útil na medida em que nós crescemos na graça, né? É aquele brocardo, né? Sentirmos bem fazendo o bem e sentirmos mal ao fazermos o mal ou vermos o mal, né? Ou seja, quando nós vemos algo injusto, nós não podemos rir disso ou achar graça. Nós temos que nos sentir mal, né? Nós não podemos nos deleitar com a injustiça. Da mesma forma, ao vermos a justiça, nós temos que nos alegrar. Nós não podemos ter a inveja de ver que o outro recebeu um benefício e nós não. Nós temos que achar isso justo, porque eles mereceram, que é conforme a justiça. Então, nós temos que nos ordenar, pedir a Deus e nos esforçar para que os nossos sentidos se alegrem quando façamos algo bom e se revoltem, digamos assim, com a ira, com a santa ira, né? Quando nós vemos algo ruim, tá certo? Bom, outro princípio generalíssimo, que está mais ou menos no mesmo patamar de fazer o bem e evitar o mal, mas está um pouco mais abaixo de grau de generabilidade, de universalidade, que é, por exemplo, deve-se respeitar o direito alheio, né? Outro, deve-se dar a cada um o que lhe é devido, certo? São princípios gerais, né? Temos que dar aos homens o que lhes compete, o que lhes é devido, e respeitar os seus direitos, né? Então, todos esses preceitos são universais e necessários, como eu já disse. Ainda que nós tenhamos, eventualmente, um regime, por exemplo, o regime comunista, que não respeitava o que era devido a cada um, certo? E não respeitava o direito alheio. Mesmo nesse regime, existiam esses princípios. No seguinte, claro, na cabeça das pessoas, na inteligência e na vontade das pessoas, né? Mas existia. Um legislador humano não é capaz de abrogar esses princípios porque estão inscritos na natureza das coisas. São corracionais, né? Connaturais. Decorrem da nossa razão, né? Bom, e aí eu queria citar São Paulo, segundo São Paulo aos Romanos, 14:15, em que São Paulo vai dizer sobre essa lei natural, né?
E ele vai mostrar que mesmo os pagãos, ou seja, mesmo aqueles que não receberam a revelação em Cristo, mesmo aqueles que não são batizados, conseguem saber a lei natural. Justamente porque ela é conforme a natureza de todos os homens. Nós não estamos dizendo aqui que ela é para os católicos ou para os cristãos. Não. Ela é uma lei natural, ela existe desde que o homem existe. Certo? Vai dizer São Paulo. Os pagãos que não têm a lei. Por que não tem a lei? Porque eles são pagãos, né? Não tem a revelação. Fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Ele é um testemunho da lei natural dos pagãos. E aí eu queria citar também um pagão, Cícero, na sua República. Ele fala da lei natural e nos traz a sua universalidade e a sua não revogabilidade, ou seja, ninguém pode revogar, né? Vai dizer Cícero. A verdadeira lei é a reta razão em harmonia com a natureza, difundida em todos os seres, imutável e sempiterna, que ordenando nos chama a cumprir o nosso dever e proibindo nos aparta da injustiça. E não obstante, nem manda ou proíbe em vão os bons, nem ordenando ou proibindo opera sobre os maus. Não é justo alterar esta lei, nem é lícito derrogá-la em parte, nem abrogá-la em seu todo. Não podemos ser dispensados de sua obediência, nem pelo Senado, nem pelo povo. Então, aqui, esse negócio de, vamos fazer a vontade do povo. Bom, a vontade do povo for de acordo com a lei natural, a gente faz. Se não for de acordo, a gente não vai fazer. Né? Não necessitamos de um sexto aélio que nola explique ou nola interprete. E não haverá uma lei em Roma e outra em Atenas, nem uma hoje e outra amanhã. Ao invés, todos os povos, em todos os tempos, serão regidos por uma só lei, sempiterna e imutável. E haverá um só Deus, Senhor e governante, autor e árbitro e sancionador desta lei. Quem não conhece esta lei foge de si mesmo e nega a natureza humana. E por isso mesmo sofrerá as maiores penas, ainda que tenha escapado das outras que consideramos suplícios. Né? Então Cícero aqui está falando, quem nega a lei natural, nega a si mesmo, que está negando aquilo que lhe foi dado pela natureza. Nós podemos dizer aqui, por Deus, tá certo? Aquele que afirma que pode fazer o que bem entender, que não faz diferença, que não tem bem e mal, não existe, né? Ele, na prática, está dizendo que a sua natureza não está ordenada a se aperfeiçoar, né? Não está ordenada a um bem, mas a gente vê que está. Aqueles que não acreditam em Deus, eles querem ser felizes, ser prósperos, ter conforto, se dar bem na vida, tá certo? Isso aí é o bem para ele. Né? Então, a nossa natureza ela foi feita para um bem. Né? Os maconheiros, o que eles querem? Eles querem a maconha, é o bem deles. Os cracudos, eles querem o crack, tá certo? Isso aí é o bem para ele. Então, nós sempre estamos buscando o nosso bem, ainda que de maneira errada. Nós temos que usar a nossa razão para buscar de maneira certa. E como que nós sabemos que nós estamos buscando de maneira errada? Quando contraria a nossa natureza. Um cracudo, ele fica o dia inteiro sentado, fumando crack, e, obviamente, contraria a sua natureza humana, porque ele está degenerando as suas aptidões, degenerando a sua vontade, degenerando a sua inteligência, tá certo? Aquele que se entrega ao sexo desregrado, ele, obviamente, está contrariando a sua natureza, que nós podemos perceber com a nossa razão, né, que Deus quis que o ato sexual fosse coroado por filhos num ambiente de concórdia e estabilidade, para que esses filhos sejam, então, criados
nós percebemos que aquelas famílias estruturadas geram filhos delinquentes. Por quê? Porque é uma situação contra a razão das coisas, contra a verdade das coisas. Né? Bom, alguma dúvida? Qual que seria a maior consequência de uma ordenação que não está submissa ao direito natural? O arbítrio do legislador. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas aquele direito positivo, aquela ordem jurídica que não faz referência à lei natural, que não se preocupa em se conformar com a natureza, ela necessariamente vai cair no voluntarismo, que quer dizer o seguinte: nós cumprimos porque é lei, né? Ou seja, hoje o direito é assim, né? Por que você cumpre a lei? Porque ela é lei, ué. Porque tá lá na lei 13 mil, sei lá das quantas. Tá certo? E esse voluntarismo, ele é ruim, por quê? Porque ele se aparta de se condicionar a um bem ou um mal. Nós não olhamos se a lei nos dirige ao nosso bem ou ao nosso mal, nós simplesmente a cumprimos. É o império da vontade. E isso gera totalitarismo, isso gera pecado, isso gera desordem, isso gera... Isso, inclusive, enfraquece o poder da lei, né? Porque na medida em que a lei tem como único alicerce a autoridade do governante, basta nós decapitar o governante e não tem mais lei, tá certo? Agora, quando a lei tem como um fundamento metafísico, ou seja, acima da física, acima da natureza, que é o direito natural, que é a lei natural, então não adianta que os súditos decapitem o seu governante para fugir à lei natural. Eles teriam que deixar de ser homens para fugir à lei natural, tá certo? Por isso que a lei natural, ela é garantia também da eficácia das leis, tá certo? Mas nós vamos chegar lá. Bom, agora eu disse os preceitos primários, né? Vamos para os preceitos secundários. Os preceitos secundários, ao contrário dos preceitos primários, eles são só na maioria dos casos aplicáveis. Ou seja, enquanto que fazer o bem e evitar o mal é um preceito sempre aplicável, todo mundo aplica o tempo inteiro, os preceitos secundários nem sempre. Tá? E nem sempre também são conhecidos por todos. Nem todos sabem desses preceitos secundários. Tá certo? Então tem um grau menor de universalidade e de cognoscibilidade. Então, um preceito secundário deve o depositário devolver ao depositante o seu bem, certo? Esse é um preceito secundário que decorre do princípio geral, universal, esse sim conhecido por todos, dar a cada um que lhe é devido, que é um preceito da justiça, que é a definição da justiça, né? Justiça é dar a cada um que é devido. Mas o preceito secundário, deve o depositário devolver ao depositante o seu bem, ele nem sempre é aplicável. Tá? Por quê? Vamos pensar. Supondo que... É um exemplo clássico, tá? Isso aqui muitos filósofos usaram, muitos bons propagadores do direito natural clássico atualmente o fazem, por exemplo, do desembargador Ricardo Dipp, né? Por exemplo, o próprio José Pedro escreve isso no seu livro, que eu citei no início da live, né? Direito positivo, direito natural e Estado de Direito. Vamos supor que o depositante tenha entregado uma arma para o depositário, para que ele fique com a arma até segunda ordem. Então, fica com a minha arma, que é o meu bem. Quando eu quiser, eu pego de você. Vou te dar uma quantia para você guardar a minha arma. Tá certo? E aí, quando o depositante vai reaver a sua arma junto ao depositário, o depositário fica sabendo, tá, que o depositante pretende, uma vez reavida a arma, matar uma pessoa, injustamente. Bom, o que deve fazer o depositário nesta hora? Não devolver a arma. Tá certo? Não devolver a arma. Ou seja, o preceito deve o depositário devolver ao depositante o seu bem não foi aplicado neste caso. Tá certo? Então, continua sendo um preceito secundário. No entanto, tem um menor grau de universalidade, justamente porque, em determinados casos, podem não ser aplicados esses preceitos secundários. Certo?
Mas na maioria dos casos são aplicados. Bom, alguma dúvida? Agora eu vou passar para o próximo tópico. Pode continuar aí. Pessoal que estiver assistindo também, tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui para a gente, pode comentar a sua dúvida. Aí nós vamos entrar para a questão da lei injusta, né? O que é a lei injusta? Antes de tudo, ela é lei só num sentido muito análogo. Ou seja, ela é lei só enquanto mantém o seu nome de lei, mas na substância não é mais lei. Tá certo? Ela não é lei de modo algum. Uma lei injusta, ela não tem razão de lei. E por que eu digo isso? Porque, como nós vimos, a lei ela deve ser conforme a razão. E mesmo as leis positivas que regulam atos humanos, situações humanas, sobre as quais o direito natural não se pronunciou, certo? Por exemplo, a questão da citação que eu disse, mesmo elas são conformes à razão. Agora, uma lei injusta é aquela que contraria a razão. Mas como o bem do homem é um bem segundo a razão, como nós dissemos, uma lei injusta leva o homem a um mal, não a um bem. Portanto, ela não é verdadeira lei, porque toda lei deve fazer o homem buscar o seu bem, tá? Segundo sua natureza. E é por isso que os grandes pensadores vão dizer que a lei injusta é um monstra legum, ou seja, é um monstro de lei, tá certo? É um monstrengo, não é uma lei. Né? Santo Tomás, isso, o que a Patrícia está falando que é muito interessante. Lutero negava a existência dessa lei natural. Né? Quando nós dividimos lei natural em princípio primário e princípio secundário, nós dissemos que o princípio primário é conhecido por todos. Os princípios primários são universais, conhecidos por todos. Deve fazer o bem e evitar o mal, deve dar a cada um o que lhe é devido, deve respeitar os direitos alheios. Enquanto os princípios secundários são conhecidos só em alguns casos. E por quê? Justamente pela degradação de nossa natureza humana. Né? Nem todos conseguem atingir os preceitos secundários. Tá certo? Agora, isso não implica que o homem não conheça os preceitos primários. Ele conhece. Portanto, o homem conhece a lei natural. Agora, Lutero tinha uma visão de ser humano totalmente degradada. Tá certo? Então, ele nega a possibilidade do homem de conhecer esta lei, inclusive de se aperfeiçoar nessa lei com a moção da graça. Por isso que Lutero vai degringolar todo, vai criar uma noção de graça totalmente alheia ao cristianismo, totalmente alheia ao catolicismo, etc. Enfim, eu só apenas comentando o comentário que eu li aí. Mas voltando, Santo Tomás, ele vai, na sua Suma Teológica, primeira parte da sua segunda parte, questão 93, artigo 3, vai dizer: toda lei deriva da lei eterna, na medida em que participa da reta razão. Né? Então, ou seja, toda lei, se é lei mesmo, deriva da lei eterna. Se participa da reta razão. Se for uma lei que não é racional, então não é lei. Ele vai dizer ainda, na mesma questão, a lei humana apenas tem razão de lei enquanto se ajusta à reta razão. Pelo dito também. Portanto, o direito positivo, aí agora sou eu, né? Pode ser injusto quando contraria a lei natural. E ele é justo quando corrobora a lei natural ou quando positiva normas legítimas. Né? Que a gente já disse também, que a natureza não se pronunciou, mas que incumbia ao legislador humano criá-las para manter a ordem social. Um outro exemplo também de norma positiva que a natureza não se pronunciou são as penas, né? Eu acho que alguém no início aí comentou sobre as penas, eu não lembro o que ele falou. Ele perguntou se entrava na questão do direito natural a prescrição de um crime. Ah, sim, prescrição de um crime entra. Nem todos, né? Tem crime que não entra. Por exemplo, o crime que afirma os crimes tributários, por exemplo, a maioria deles não entra. Quer dizer, tem determinados crimes que são... Agora não me vem nenhum exemplo na mente, mas é muito fácil você cometer um crime que é tributário. Às vezes você comete sem nem querer, né? Efetivamente não se trata de um preceito natural. Agora, os crimes grossos que o pessoal conhece, né? Roubar,
subtrair bem alheio, né, com o uso de violência, subtrair bem alheio, que é o furto, né, matar alguém, isso tudo aí é direito natural, tá certo? Agora, as penas não são direito natural. As penas incumbem ao legislador. Ou seja, se matar alguém vai dar 30 anos de reclusão, 50, 40, certo? Em regime fechado, por 20 anos, ou se vai ser pena de morte, tá certo? Isso aí, o legislador humano que tem que realizar utilizando a sua prudência, né? De acordo com a sociedade, de acordo com as circunstâncias, ele vai dizer o que é mais útil para o bem comum, certo? Bom, então, colocado isso, né? Apenas uma curiosidade, né? O fato de uma lei injusta não ser lei, estritamente falando, porque ela contraria o direito natural, por exemplo, a lei do aborto, né? Que permite que a mulher aborte. Não é uma lei, é um monstrengo de lei, é um ato tirânico, tá certo? É uma tirania isso aí, não é lei, tá? Agora, tem determinadas leis injustas que contrariam o nosso bem só temporal. Continua sendo injusto, mas contraria o nosso bem só temporal. Por exemplo, uma lei de impostos muito alta, tá certo? Que no Brasil nós temos. É uma lei justa, mas nem sempre nós somos legitimados a desobedecê-la, né? Santo Tomás, também na sua questão 93, vai dizer, algumas leis nós temos a obrigação de desobedecê-las. São as leis injustas segundo a natureza e segundo o bem eterno, tá certo? Essas leis nós temos que desobedecer. Quando elas sancionam um aborto, por quê? Se nós a obedecermos, nós estaremos desobedecendo a Deus. E fazendo isso, nós estamos pecando. Ninguém pode ser obrigado a pecar, tá certo? Nós temos que desobedecer. Agora, uma lei injusta, como, por exemplo, uma carga tributária muito alta, dependendo da circunstância, e São Tomás vai dizer que é mais prudente, né? Nós devemos obedecer para evitar o caos social, né? Se todo mundo começar a desobedecer leis injustas, segundo o bem humano, bem temporal, né? Ao mesmo tempo, vai haver uma anarquia e vai haver uma revolução, tá certo? E isso não é bom, tá? Isso contraria o bem comum. Por isso, São Tomás afirma que nós podemos obedecer, né? No plano estava dizendo, né, que as leis injustas nem sempre não é porque elas não são leis, é porque elas não se conformam à reta razão que nós temos que desobedecê-las sempre, tá certo? Nós só devemos obedecer às leis injustas quando elas contrariam o nosso bem eterno, tá bem? Quando contrariam um bem meramente temporal, não. Né? Um exemplo, no Brasil. No Brasil, nós temos que pagar muitos impostos, né? Podemos dizer que são leis injustas, ok. Mas nós não pecamos, nós não cometemos um mal quando pagamos muitos impostos, tá certo? Não é um pecado pagar muito imposto, né? Então, nós podemos obedecer essa lei para evitar um mal maior, seria o caos social, certo? Em larga escala, se todo mundo desobedecesse, né? Pois bem, agora nós vamos entrar na última parte, que diz respeito às consequências de se negar o direito natural, tá certo? Você perguntou o que acontece se um sistema jurídico nega o direito natural, né? Então, o que acontece é que se cria o império da vontade arbitrária dos governantes e leis injustas, tá? Por que isso? Vejam só. Antes de tudo, as leis, elas nos ordenam a fazer o bem e evitar o mal e impedem que nós utilizemos de nossa liberdade da maneira que convém a nós. Nós temos que utilizar a nossa liberdade segundo se ordena ao bem. A lei tem que propiciar isso. Então, a lei, ela tem uma função reguladora dos nossos atos. Bom, mas quem regula aquele que regula, né? Quem que regula o que regula? Essa aqui é a pergunta. Né? O legislador vai nos regular. Mas quem que vai regular o legislador? Porque se o legislador, ele mesmo, não se importar em ordenar os atos dos outros ao mal,
indiferentemente de se faz o bem ou não, ele então criará leis injustas, tá certo? Essa lei, então, não vai ter razão de ser. Como nós dissemos, é uma lei que não tem razão de lei. Então, a essa pergunta, quem regula o regulador, quem regula aquele que regula, nós temos que dizer, o direito natural regula. O direito natural tem que regular, tá? Sob pena de a extensão do poder regulador do governante ser ilimitada, certo? Ser ilimitada. Imagine um governante que se vê autorizado a implementar qualquer tipo de lei. Então, qualquer tipo de lei, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai provavelmente beneficiar a si mesmo, ou beneficiar suas taras, suas maluquices, tá certo? Vai beneficiar a sua família, mas não vai beneficiar o bem comum das pessoas, né? Então é necessário que haja algo superior às próprias leis humanas que seja como um fundamento limitante destas mesmas leis, tá? Sob pena de convulsão social. Isso é interessante porque até mesmo aqueles que negam o direito natural, como nós o defendemos aqui, né, eles mesmos viram a necessidade filosófica, digamos assim, de se estatuir uma norma suprema que seja um fundamento metafísico das leis humanas. Por exemplo, o pai do positivismo, que se chama Hans Kelsen, tá certo? Hans Kelsen, ele vai criar o conceito da Grundnorm, né? A norma fundamental, certo? Hipotética. Né? O que é essa tal norma fundamental hipotética? É uma norma que ninguém nunca viu, ninguém conhece, tá certo? Ela não está escrita, mas ela está no topo do ordenamento jurídico, acima até da Constituição. Por que ele cria essa norma hipotética? Porque ele vê. Ele separa o direito da moral. Separa o direito positivo do direito natural. São duas coisas que não tem que ver uma com a outra. O direito natural é coisa para quem está preocupado com a moral. Mas a moral do direito não tem que se ocupar. Certo? Então, o que ele vai fazer? Bom, a gente quer criar um direito puro. Né? Ele vai falar lá, o direito puro. Como é que a gente cria o direito puro? O direito independente de qualquer outra coisa. Independente da filosofia, independente da moral, etc. Ele então percebe, ele vê, bom, eu preciso colocar um fundamento para o meu direito. Por que o meu direito, por que as normas ditadas pelo legislador têm que ser cumpridas? Por que o meu ordenamento jurídico tem coercitividade? Né? Por que as pessoas não podem simplesmente falar que elas não vão respeitar as normas porque elas não querem? O que fazem com que elas devem respeitar as normas? Ele não consegue responder, porque o que traz esta resposta é o direito natural, tá certo? Nós temos que respeitar as normas estatuídas porque elas se conformam à reta razão, elas se conformam à lei natural. Se elas não se conformarem, nós não obedecemos, tá certo? E aí ele cria a norma fundamental hipotética, que é uma espécie de fundamento lógico totalmente vazio, que ele esvazia o direito da moral, mas que vai servir como um fundamento do ordenamento jurídico. Tá? Outros pensadores, por exemplo, Spencer, tá certo? Que era um evolucionista do século XX, e que quis aplicar a teoria da evolução a todas as ciências humanas, ao direito, etc. Ele também vai criar toda uma filosofia, toda uma explicação, né, pretensamente filosófica, metafísica, para falar o motivo pelo qual as normas são válidas e devem ser cumpridas. Né? Ele vai dizer que nós temos que nós somos livres para fazer o que quisermos, desde que não infringamos a liberdade alheia. Né? Isso que é algo que as pessoas acham que é o direito natural, né? Mas não é o direito natural, isso não é verdade.
porque nós não somos livres para fazer o que quisermos, desde que não infrinja a liberdade alheia. Muitas vezes, os nossos atos não infringirão a liberdade alheia, mas eles são maus. E não existe liberdade para o mal. Só existe liberdade para fazer o bem. Quem faz o mal abusa da sua liberdade, tá certo? Mas aí o Spencer ele também vai criar toda uma explicação com base numa suposta natureza humana para fundamentar o direito. Hobbes, por exemplo, Hobbes, que é o pai do totalitarismo moderno, no seu Leviatã e nas suas outras obras, ele vai dizer o quê? Ó, no estado de natureza humana, antes de haver o Estado, existia anarquia, tá certo? Existia a norma da liberdade. Todo mundo fazia o que queria. Aí veio o Estado com seu punho de ferro e impôs a ordem social, e agora nós temos a vis coativa, né? A norma coativa, nós temos a coação do Estado. Então, o direito ele tem que ser obedecido porque ele é o produto da ação do Estado sobre o estado de natureza primitivo. O Estado pegou o homem desordenado, anarquizado, e colocou ordem no negócio, por meio de uma força. Por isso que ele é o pai do Estado totalitário, que ele fundamenta o seu direito numa força que o Estado vai exercer para ordenar tudo, tá certo? Agora, ele mesmo, se você notar bem, vai falar que o homem ele é naturalmente livre e naturalmente realiza atos segundo o seu bel prazer, e que o direito ele tem como fundamento justamente o embate entre essa liberdade primitiva e a ação do Estado. Então, isso aí é um fundamento do direito, para o Hobbes. É algo que vai explicar o motivo pelo qual nós temos que obedecer às normas. Porque ele vai negar o direito clássico, natural clássico. Marx e os outros. Tá? Eu estou falando aqui de cabeça, eu peço desculpas pelas incorreções, tá certo? Às vezes tem aqui pessoas que estudam esses autores, vão ficar falando, Leandro lá fica fazendo as simplificações e tudo, mas eu estou fazendo simplificações mesmo, é uma coisa rápida, né? Mas o Marx e os materialistas, o que eles vão falar? O homem, ele naturalmente age sobre a natureza e modifica a natureza, tá certo? De modo que a história toda humana é a história da luta entre os homens por essa modificação da natureza que gera os oprimidos e os capitalistas, tá certo? Aquele que está no status quo e aquele que é oprimido. E deste embate entre os homens pela modificação externa das coisas, que ele é um materialista, só vê as coisas físicas, tá certo? São criadas todas as instituições que nós conhecemos, a religião, a cultura, a arte, tudo isso é fruto de uma dialética materialista, tá certo? De uma luta de classes. E o direito está incluído aí. Os homens criaram, por exemplo, a propriedade para justificar a opressão entre os outros, tá certo? É um direito, é uma justificativa para um estado de natureza intrínseco ao homem, que é a luta de classe. Né? O homem tem os outros direitos para justificar esta sua natureza materialista que gera a luta de classe. Então, o direito ele tem um fundamento aí, objetivo, entre aspas, tá certo? No próprio estado das coisas, e ele tem que ser obedecido porque ele é um produto do materialismo que é intrínseco ao homem, certo? Então, vocês vejam, todos os autores, por mais que eles queiram negar o direito natural, eles vão necessariamente criar, pelo menos se for um autor sofisticado, né? Porque tem aqueles autores que são caras de paus, tá certo? Que não querem saber. Eles vão lá e falam, não, direito é um produto das forças sociais do momento e o legislador ele está lá para fazer a vontade do povo que tiver mais força. A vontade do povo mais forte, ele vai lá e cria o direito. Se tiver uma outra vontade, ele cria outra. O direito é isso. Bom, esses aí são menos sofisticados, né? Agora, os mais sofisticados, que quiseram realmente criar uma filosofia do direito, esses aí, eles tiveram que lidar com o problema do porquê nós obedecemos às leis. E eles criaram várias explicações, né? Umas melhores que as outras, mas todas ruins, tá certo? Que é a verdadeira do direito natural.
Então, basicamente é isso. Então, as consequências de negar o direito natural, tá certo? Que é inegável, justamente porque você veja que todos os pensadores tentaram substituir o direito natural por algo, mas quando você nega, pelo menos na prática, o direito natural, o que você vai ter? Você vai ter um estado de coisas que impera a vontade arbitrária daquele que está no poder e daqueles que comandam aquele que está no poder, o povo lá, a maioria do povo, certo? Numa democracia moderna, né? E aí, como a extensão de sua ação é ilimitada e não está fundamentada em nada objetivo, tudo o que ele disser vai ter razão de lei para as pessoas que, claro, receberem essa lei, que não, na natureza das coisas não tem razão de lei. Então haverá anarquia pura e simples, certo? E aí, para concluir, não haverá, então, uma distinção objetiva entre atos bons e atos maus, entre justo e injusto. Então, não haverá nada que vai obrigar o governante a procurar o bem comum de um povo, ou que vai obrigar os súditos a respeitar as leis, ou obrigar que os contratos devam ser respeitados, tá certo? Tudo isso aí vai ser respeitado ou não, vai ser buscado ou não, de acordo com a vontade arbitrária de cada um. Porque não existe algo acima da vontade de cada um que afirma que isso tem que ser feito, tá certo? Bom, basicamente é isso. Acho que podemos concluir. Excelente. Então, então a gente vê assim que a liberdade ela não é absoluta, né? Ela tá, ela tem o limite do direito natural, né? Isso. Da lei natural. Isso. A liberdade ela não existe em estado quimicamente puro, né? A liberdade ela é análoga à noção de potência, né? A noção de possibilidade. Né? O que quer dizer isso? Você tem potência para ser um médico. Você tem potência para ser uma boa professora. Né? Eu sei que é professor. Só que enquanto você não é uma boa professora, eu tenho certeza que você é, mas supondo que você não seja, até você ser uma boa professora, você só tem potência para isso. Você não é ainda, em ato, uma boa professora. Né? Então, toda potência, ela está ordenada a um ato. Ao ato de ser boa professora, ao ato de ser um bom filósofo, ao ato de ser um bom aluno. Enquanto você não é essas coisas, você só tem a possibilidade. A mesma coisa é a liberdade. O negócio de, nós temos liberdade. Não, beleza, mas liberdade para quê? Tem que se ordenar a algo. Você tem liberdade para quê? Para fazer o mal ou para fazer o bem? Né? A liberdade, ela não existe pura. Sempre é liberdade para algo. Tá certo? Portanto, a liberdade ela é condicionada à bondade do ato que se ordena. Se ela for liberdade para o mal, então essa liberdade é má, certo? Ela não é boa. Da mesma forma, o poder. Poder também, ninguém tem poder puro. Isso aí só Deus. E mesmo assim, Deus, ele não tem um poder arbitrário puro. O poder dele é regido pela sua inteligência, pela sua bondade, tá certo? Mas agora o homem não tem poder puro. Por quê? Porque o homem, primeiro que ele está submetido às leis físicas. O homem não tem poder para sair voando, se você quiser. Tirando alguns santos, né, que tiveram esse dom, né? A maioria dos homens não pode sair voando. Então, o seu poder não pode ser atualizado no ato de voar. E o poder vai ser bom ou mal se for um poder que implemente o bem ou implemente o mal. Tá certo? É isso. Tá joia. Leandro, muito obrigada, viu? Pela sua disponibilidade, pelo tempo aí. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe muito o seu apostolado, seus estudos. Amém. Obrigado. Foi um Muito prazer. obrigada. Obrigada a todos também que nos assistiram. E eu vou salvar a nossa live. Ela vai ficar disponível no YouTube também, para depois, quem quiser compartilhar. Sim, sim. Leandro, vamos fazer uma oração final para a gente encerrar? Vamos sim. Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria. Maria,
Mãe rogai de por nós, Deus, os agora e pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro de Alcântara, Rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martã. Rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Leandro. Fique com Deus. Amém. Fica com Deus. Amém.